Estamos no ar com o Voe nas Asas da Vivax com o Luciano Pérez. A cada episódio, histórias de vida. História de pessoas de sucesso que, acima de tudo, pertencem e têm a sua vida entregue a Deus. O grande fato é que a nossa espiritualidade, ela caminha junto conosco. E a pessoa mais especial das nossas vidas tem que, em primeiro lugar, sempre ser nós mesmos. A cada local, uma nova oportunidade. Nesta última quarta-feira, enquanto a Rede Vivax de televisão estava fazendo uma transmissão ao vivo nos palcos do Protagonistas, lá no Café Jornal, que é capitaneado de uma forma muito gigante pelo querido amigo Tadeu Lockman, eu sentava numa mesa e ali dentro de uma conversa com uma tabeliã surgiu a possibilidade de contar essa história aqui nas Asas da Vivax. Então, a cada local em que você estiver, aprenda a ter a oportunidade, a viver o momento, a sentir a voz de Deus que fala em todos os aspectos conosco, para que a gente possa se conectar e de mãos dadas, fazer um novo futuro. A grande diferença, ela sempre vem de dentro para fora. E é claro que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a partir do momento em que a gente é feliz de dentro para fora, a felicidade também acontece de fora para dentro. E hoje nós estamos recebendo ela que é mãe, ela que é esposa, ela que é empresária, ela que é escritora, advogada, tabeliã. Ufa, que currículo! Ela fala a respeito de sombras, a respeito de vida, a respeito de fé, a respeito de histórias, a respeito de deserto. E a cada dia, com mais de 600 mil seguidores e de 1 milhão de visualizações mensais, ela vai plantando a semente do bem para que você tenha a certeza de que pode fazer diferente e a diferença, porque afinal de contas, esse é o slogan dela. A cada dia, um novo recomeço. Nós estamos recebendo aqui nas Asas da Vivax a querida Andresa Carício. Ô Luciano, obrigada, né? Olha, com essa apresentação já fiquei aqui, né, gente? Muito feliz, gratidão. Você que é uma pessoa extraordinária, tem uma missão linda, um coração extraordinário, um grande empreendedor. E eu que estou muito contente de estar aqui hoje com você. Andresa, e com o seu público. Andresa, eu vou te fazer uma pergunta que não quer calar. Quem é a Andresa? Essa pergunta é desafiadora, porque geralmente quando nos perguntam quem é a Andresa ou quem é você, a gente fala da nossa profissão. Então a gente costuma dizer assim, eu sou escritora, sou palestrante, sou tabeliã, mas eu queria começar de uma outra maneira. Eu sou filha de Deus, tenho realmente Jesus como meu Salvador, tenho 2 filhas, a Liz e a Laís, sou casada com o Tiago, e a Andresa, ela é muito alegre, tem alguns dons que Deus me deu. Um deles que eu percebo muito nitidamente é a alegria, que é um fruto do Espírito. E o que eu percebo na conceituação do meu nome, Andresa, é uma mulher de garra, uma mulher de força, uma mulher de superação, mas que ao mesmo tempo tem uma mensagem que quer soltar para o mundo e quer ajudar esse mundo, o tempo que eu ficar aqui, ele ser melhor. Eu quero realmente trazer essa passagem por aqui, por esse planeta. Andresa, muitas das pessoas, elas paralisam em virtude do cotidiano, em virtude do dia a dia. E hoje nós vivemos uma grande vida de mentira na internet. E tu usasses uma frase que, acima de tudo, a Andresa é a alegria. O ser humano que posta na internet hoje, ele consegue ter uma vida de verdade? Você fala posta em que sentido? As postagens, as pessoas elas simplesmente querem mostrar o glamour, a riqueza e experiências que muitas das vezes elas simplesmente colocam numa vitrine, mas elas não vivem a alegria interior para poderem ser de verdade. Luciano, na maioria das vezes, inclusive, quem fica postando muito está exatamente demonstrando algo, porque tudo aquilo que eu faço, existe uma intenção por detrás do que eu faço. Então, se eu posto muito, por exemplo, que eu tô com um carro bom, que eu tô numa casa boa, eu tô já pelas minhas postagens mostrando que eu priorizo o reconhecimento, que eu priorizo esse status.
Na maioria das vezes, quando eu preciso muito acentuar algo, é porque aquilo me falta de uma certa maneira ou faltou no passado. Então, é muito comum, até mesmo pela psicologia, quando a gente estuda neurociência, pessoas que muito se autoafirmam, existe um complexo de inferioridade muito grande. Então, não significa que eu estou postando que eu estou alegre, feliz, que eu realmente estou feliz. Até porque a alegria e a felicidade, eu escrevo muito no livro Todo Santo Dia e nos outros que eu tenho, que é muito mais um estilo de vida do que propriamente o ter. Porque tem pessoas que têm muito, mas por ter muito se sobrecarregam muito e vivem pouco, não desfrutam. Aí você vê o nosso próprio Deus, né? Deus, aí eu te pergunto, Deus precisava descansar o último dia? Não, porque Deus é Deus, Deus não precisa. E por que ele descansou? Porque ele nos mostrou que nós precisamos desfrutar. Então é importante que a gente trabalhe, a gente faça o que a gente faz e a gente possa ter o desfrute. Então, respondendo a tua pergunta, na maioria das vezes, cada vez mais, as pessoas elas têm vivido uma mentira na internet, elas colocam coisas nas quais elas não estão sentindo e isso faz com que elas se vistam com a máscara. E quando eu coloco a máscara, cada vez eu me desalinho mais do meu interior. E daí eu vou afundando, vivendo aquele personagem que não sou eu e daí sim caindo numa grande frustração. Andresa, nós conversávamos aqui nos bastidores enquanto fazíamos uma pequena reunião e depois a gente começou a falar a respeito de vida, de história. Uma frase ali me chamou muito a atenção, que é o fato de tu levares as tuas filhas no colégio e enquanto tu as leva, tu vais fazendo a pregação da palavra. As pessoas hoje, elas têm tempo para tudo, menos para si e para os seus. A Andresa, ela é realizada profissionalmente, mas o que a faz mais feliz? O que me faz mais feliz, Luciano, é realmente aquilo que eu entrego para o mundo e principalmente para os meus, porque eu sempre brinco, né? Eu já caí nessa armadilha de entregar muito para o mundo e perceber que o que era prioridade para mim, que era a minha família, eu estava entregando de menos. Isso há um pouco de anos atrás, acho que uns 7, 8 anos. E foi quando eu fiz toda a minha mudança. Então, hoje, eu tenho uma prioridade muito grande e o que me realiza muito profundamente é quando eu ensino, eu planto a semente. E principalmente num terreno fértil, porque minhas meninas são um terreno completamente fértil. E a nossa obrigação como pai e mãe é realmente entregar a palavra, é realmente estar junto. Então, todo santo dia, sem exceção, eu posso estar longe viajando, mas eu ligo, a gente faz o evangelho e acrescentei também na ida da escola. Por que, Andresa, na ida da escola? Porque elas estão com a mente fresca, elas acabaram de acordar, então é mais fácil acessar o subconsciente delas. Ninguém colocou nenhuma semente ainda, ela estava dormindo e ela acordou. Então, aquela semente que eu vou plantar no momento da nossa saída para a escola, elas nunca vão esquecer. E elas vão ficar um período lá. Então, nesse período, elas já vão estar alimentadas com a palavra que eu, que tenho autoridade afetiva sobre elas, entreguei. Então, quando eu vou entregando a palavra, eu não apenas entrego a palavra, porque isso não funciona. Só trata de Andresa, aí não. Eu entrego uma metáfora, geralmente. Então, como que funciona, para eles entenderem? Como eu conheço a Bíblia, eu estudo bastante a Bíblia, então eu trago uma história simples para a realidade delas e coloco dentro do contexto escolar. Então, sei lá, vamos falar Daniel. Aí eu vou explicar a mensagem do Daniel, só que eu tenho que ser rápida, porque a ida da escola é uns 10 minutinhos. Então eu falo assim, ó, hoje mamãe vai falar sobre o Daniel. Daniel, ele tinha um princípio muito forte. Ele louvava um Deus e ele orava todo santo dia, 3 vezes no dia, tinha que orar. Veio um decreto que naquele mês ninguém poderia orar para outro Deus que não fosse o Deus daquele reino. Só que ele não fez isso, ele continuou orando para o Deus. O que aconteceu? Ele foi para a Cova dos Leões. E ao ir para a Cova dos Leões, ele continuou orando, acreditando em Deus. E o próprio leão teve que jejuar diante dele. Aí eu dou o meu ensinamento. O que isso significa? Que mesmo diante da dificuldade, a gente não pode deixar aquilo que a gente acredita, a gente tem que ser fiel aos nossos princípios, nossos valores. E daí eu vou explicando e jogo para elas. E aí, Lise, dentro do que você faz na sua escola, com suas amigas, com sua professora, o que é que essa mensagem te traz? O que você pode fazer de diferente que você não fez ainda? Ela, ai mamãe, talvez quando alguém me chamar na frente da sala de aula e eu tiver com vergonha,
eu pensar mais em mim e naquilo que eu carrego e não no que o outro está pensando. Então ela fala e a irmãzinha dela fala. Eu fiz, beleza, então hoje a gente vai fazer isso. A gente vai fazer como o Daniel. O Daniel também teve o jejum do Daniel. Então o Daniel não se deixou influenciar pela opinião dos outros ou pelo que os outros faziam. Então eu trago de 2 a 3 ensinamentos, precisam ser simples, e diante daquilo elas praticam num dia. Isso me alimenta profundamente. Assim, lógico, a live que eu faço diariamente live às 18 horas. Então vem um público bacana assistir. Então eu compartilho com eles, com os meus mentorados, as palestras que eu dou. Então tudo isso me alimenta, mas a parte da família, que é a nossa base, principalmente o café da manhã, o almoço a gente não tem porque elas estão na escola, mas a janta, então esse estar juntos, isso para mim é um alimento profundo. Andresa, a maioria dos pais hoje, eles não têm mais tempo para os filhos, e os filhos estão recebendo uma terceirização das escolas para que possam fazer aquela educação básica, a educação do dia a dia, a criação dos princípios. O grande fato é que a gente está vivendo uma grande geração do mimimi, uma grande geração que hoje não está se preparando para as dificuldades e também para as oportunidades desse mundo moderno e globalizado. E com pequenos detalhes, isso tem feito a diferença, para que as tuas filhas elas não vivam um mimimi e para que elas consigam construir a vida e a história delas baseada, claro, não só na felicidade, porque a vida tem dificuldade sim, mas extraindo das dificuldades ensinamentos que possam fazer o nosso crescimento. Eu gostaria que tu falasses um pouquinho pra gente a respeito disso, porque uma pessoa que hoje, tabeliã, então organiza um cartório, é titular, é responsável por um cartório, uma pessoa que escreve, uma pessoa que está sim protagonizando nos grandes palcos paulistanos e brasileiros, ainda tem como prioridade estar com o marido e estar com as filhas, fazendo não aquele papel que muitas das pessoas rechaçam, que é o fato de, eu sou mulher, sou casada e isso não é o que eu quero fazer, tenho empregada e assim subsequentemente. Eu queria que tu falasses um pouco dessa importância que foi construída por ti, e aí é claro, depois eu vou fazer um reflexo a respeito disso, da tua infância, porque tu já me falasses com tanto orgulho do papai e da mamãe, que olha, eu fiquei numa felicidade incrível. Sim. Eu hoje, Luciano, e como eu te falei, nem sempre foi assim, por isso que eu digo que a maturidade e os ciclos da nossa vida nos ensinam bastante. Eu já fui de ter 3 funcionárias em casa e teve um momento que aconteceu algo muito inédito, que 2 delas pediram para sair no mesmo dia. Isso faz um tempinho, acho que 4, 5 anos atrás. Quando isso aconteceu, eu orei muito a Deus e eu perguntei para Ele, é o momento de eu voltar a ter alguém para me ajudar ou não? Um auxiliar do lar. E a resposta que eu recebi do Senhor foi não. Eu quero que você pode ter um ajudante 1 vez, 2 vezes na semana, mas eu quero que você organize seu lar para que as suas filhas possam se organizar. Porque o que acontecia? A caminha delas, o quarto delas sempre estava organizado, mas daí eu ouvia muito delas dizendo, elas são bagunçadas, tipo, nunca organiza as coisas e tal. E eu nunca via isso, porque na verdade sempre estava organizado porque a auxiliar organizava. E daí eu disse, não, se eu não tiver ninguém, elas vão ser obrigadas a organizar. E quando tiver bagunçado eu vou ver, porque não vai ter quem faça. E isso já fazem mais de 4 anos. Eu não tenho ninguém trabalhando em casa. Minha casa é gigante e daí você pode se perguntar, mas como que você faz? Porque você está tabeliando, você escreve, você palestra, você viaja. Então, por enquanto eu ainda não recebi, eu sinto de Deus, uma autorização para colocar alguém. Então, existem pessoas que vão, mas são as pessoas que vão lá, faz a faxina, organiza tudo e eu mantenho junto com meu marido e minhas 2 filhas. Porque foi a forma que eu encontrei, Luciano, para que elas começassem a criar gosto, para que elas começassem a cuidar do seu quarto, cuidar da sua roupa, cuidar do guarda-roupa e começar a dar valor a isso, porque na minha casa foi assim. Então, por exemplo, eu percebo que a minha mãe, a gente tinha pessoas que auxiliavam em casa, mas eu lavava prato, o meu irmão ia para o quintal, o meu pai, então existia uma divisão. E hoje, por graças a Deus, a gente tem condição financeira, o que acontece? Às vezes a gente não faz, e não tô, assim,
Tipo, falando de quem faz. Às vezes é necessário, a pessoa trabalha o dia inteiro e vai sobrecarregar mais ainda. Nossa, se tem condições, por que não fazer? Porque às vezes aquele tempo que você está cuidando da sua casa, você poderia estar ganhando dinheiro, empreendendo. Então, assim, não estou julgando quem faz. Mas no meu momento de vida atual e na permissão das orientações que Deus me deu, foi para que eu seguisse por enquanto assim. Porque a forma que eu tenho para ajudá-las, principalmente as minhas, porque eu já tenho discernimento. Então, se eu tiver alguém para me ajudar, na verdade, eu não vou estar sendo educada, porque eu já tenho a minha formação, a minha personalidade. Mas minhas meninas, que era na época de 9, agora com 12 e 13, aí sim, elas estão criando esse compromisso. Porque uma coisa é eu chegar para a moça, quem está nos ouvindo, diz, mas daí você não pode dizer para a moça, não arrume o quarto ou não faça isso. Mas não funciona, porque a pessoa vai e vê, e você, quando vê que tem alguém que pode fazer, faz. Então hoje o que eu percebo? Que esse cuidado que eu estou tendo com o lar junto com elas ajudou muito as meninas a se organizarem e a criar autorresponsabilidade. Andresa, quando a gente começa a falar de prosperidade, a gente tem que prosperar em todas as áreas da vida. Uma das tuas frases aqui, que eu acho que é bastante impactante, é: eu não recebi a autorização de Deus. Muitas das pessoas, elas falam que o milagre de Deus não está para elas, que Deus não as escuta, e vivem se chicoteando, reclamando, amarguradas. E aí, é claro, essa amargura interior, elas jogam para dentro de casa, elas jogam para os seus respectivos serviços, e a vida delas realmente vira um amargor. Nós podemos virar essa chave, nós podemos fazer a modificação. E numa das tuas frases que é muito impactante é: todo dia um santo recomeço. Eu queria que tu falasses um pouquinho pra gente a respeito disso. Como é que é se conectar com Deus, escutar a voz dele? Na verdade, Luciano, não tem como nós ouvirmos a Deus se nós estamos o tempo inteiro em barulho. Quando a gente pega a própria palavra de Deus, tem um momento ali do profeta Elias em que ele procurou Deus por vários lugares. Ele olhou para o vento, ele olhou para o terremoto e ele diz: aonde está Deus? E daí Deus estava num sussurro suave. E o que isso significa? Que a primeira coisa, o primeiro aspecto para eu ouvir a Deus, eu preciso silenciar. Porque Jesus mesmo diz que Deus está dentro de nós, a igreja mora aqui dentro de mim. Então, se eu estou o tempo inteiro para fora, eu não consigo me voltar para dentro. Eu gosto muito de uma reflexão que o padre Fábio de Mello faz, que ele diz assim: eu sempre estou muito para fora, porque eu estou nos shows, eu estou nas pregações, enfim, eu estou tô para fora com as pessoas. Mas daí todo o tempo que eu vou para fora, eu sei que eu tenho que depois, naquele tempo, sei lá, fiquei 10 minutos, 20, 1 hora, eu tenho que me voltar para dentro. E essa reflexão ela é muito profunda e ela conversa muito com a gente, porque a partir do momento que eu compreendo que Deus está no silêncio, no sussurro suave dentro de mim, eu começo a perceber que para eu ouvi-lo eu vou ter que silenciar. Então o primeiro ponto para quem está em casa nos ouvindo é o silêncio. Andrés, o que mais? Deus ele conversa muito com a gente por sinais. Então pessoas, elas vão emitir sinais, palavras. Às vezes você está no trânsito, você vai ver uma frase que vai se conectar com o que você está vivendo. Deus fala muito conosco por meio dos nossos sonhos. Então, às vezes você tem um sonho que é revelador. Então, eu tenho que estar atenta exatamente aos sinais que Deus está me enviando. Porque, às vezes, Ele está enviando vários sinais, só que você não está percebendo. Então, enquanto eu não me abro para perceber, eu não percebo. E o que acontece? Os problemas que são naturais no nosso dia a dia, eles nos distraem. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, primeiro tem que silenciar, segundo tem que perceber os sinais e terceiro, Deus, quando quer falar conosco, Ele traz confirmação. Então, por exemplo, digamos que você quer comprar essa emissora. Aí você já tem esse desejo no seu coração. Você vai perceber que ao longo do mês ou dos dias vai vir confirmações sobre aquilo. Alguém vai falar de um negócio com a emissora que é muito bacana. Algumas coisas vão acontecer que vão confirmar para ti aquilo que é propósito de Deus para a tua vida. E por fim, eu diria para vocês que estão querendo mais ouvir a voz de Deus, é alimentar mais o espírito. Por quê? Porque um espírito bem alimentado, ele consegue perceber o que é do espírito. Mas se eu só alimento a minha carne, eu não vou conseguir ter sensibilidade para o meu espírito.
Então, Andressa, como assim alimentar o espírito? Olha, eu não alimento a carne, eu não como, eu não me exercito, estou alimentando a carne. Converso com as pessoas, enfim. E como que eu alimento o espírito? Pela leitura, pela boa música, pela meditação, pelo silêncio, conversando com Deus, pedindo ao Espírito Santo para me guiar, lendo a palavra. Então, olha quanta coisa a gente alimenta o espírito. Quando eu levo minhas meninas para a escola de manhã, eu estou alimentando o quê? O espírito delas. Então, para eu ouvir a voz de Deus, não é difícil. Eu só preciso me abrir para isso. E quanto mais eu me abro, mais íntimo eu fico e mais fácil fica eu entender. É uma curiosidade, a Andressa, ela não é paulistana, ela veio de Recife e ela tomou essa decisão aos 19 anos de idade, muito novinha, quando ela optou pelo casamento e vinha seguir uma nova vida. Claro que lá, muito jovem, ela deve ter tido os seus medos, ela vinha de um lar bastante embasado, de um lar que tinha muito amor e essa convivência muito forte com pai, mãe e filhos. O que te fez fazer essa virada de chave aos 19 anos de idade e o que São Paulo mudou na tua vida? Até hoje, quando eu paro assim para pensar, eu digo, uau, confesso que eu não sei, Luciano, eu não tenho essa resposta, o que realmente me fez ter essa decisão e confiar tanto que ela daria certo. Primeiro, voltando ao tempo, creio que o meu ex-marido, né, Geraldo, que eu fui casada até meus 29 anos, ele era um homem que me passava muita segurança, um homem muito comprometido, trabalhador. E como eu sempre fui muito direitinha, a gente não namora pra não casar. Então, eu namorava e já acreditava que queria casar com ele. Então, quando ele fez o pedido de casamento, eu percebi que ali era uma oportunidade de eu viver junto com ele, de eu fazer uma faculdade fora de Recife, de fazer uma nova vida. Tive medos, muitos medos. Eu lembro que eu orava muito a Deus, pedindo para que tudo desse certo. Tinha muito medo da faculdade, porque eu tinha passado na faculdade de Recife, e daí eu ia ter que fazer novamente um vestibular ou tentar transferência. E isso talvez foi o que mais me deu medo, porque eu ainda lembro que eu falei para ele, olha, se eu não conseguir faculdade, eu não passar, eu volto, porque eu sempre fui muito comprometida com os estudos. Então, mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Mas olhando para trás e diante da tua pergunta, eu percebo que foi a fé. Então, por mais que eu tivesse um alicerce externo que me dava segurança, que era ele, e aquele sentimento, aquele amor que eu tinha na época, enfim, a fé de que tudo iria dar certo, porque a fé é isso. A fé é você colocar o pé, mas você ainda não viu o chão. À medida que você vai colocando o pé, o chão vai se abrindo. E o milagre que tanto as pessoas pedem é um movimento. Então, o milagre sempre imagina que é um movimento. À medida que eu movimento, o milagre se movimenta até a mim. Porque aquilo que a gente pede de milagre, na verdade, nós somos o milagre. Então, quando eu caminho em direção a ele, ele consegue vir em direção a mim. Então, foi isso. Eu coloquei o pé, aí Deus deu o chão. E vencendo os medos a cada dia. Cada dia. Vencendo os medos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já estamos de volta com o Voe nas Asas da Vivax. Eu confesso, eu estou maravilhado, estou aprendendo muito mesmo. Já estamos de volta com a Andressa. Boa. Eu tenho um convite mega especial para você. Todos os sábados, às 22 horas, aqui na Vivax TV, o programa Backstage com Edras Graff. Os bastidores de tudo que rola e tudo que acontece nos melhores eventos aqui da cidade de São Paulo. Então, acompanhe com a gente todos os sábados, às 22 horas, aqui na Vivax TV. Alô, meus amigos, sou Cleber Serafim do programa Devoção Sertaneja, 35 anos de dedicação à nossa cultura raiz.
E agora, graças a Deus, mais um espaço à nossa gloriosa música sertaneja aqui na Vivax TV. É domingo, 10 da manhã, e eu espero por você. Estamos de volta com o Voe nas Asas da Vivax com a Andresa Carício. E ela falava, eu tive muito medo. O milagre, enquanto eu caminho para ele, ele vem ao meu encontro. Tudo é movimento, mas acima do movimento existe a certeza da vitória. Não de repente aquela que nós queremos impor perante a vontade de Deus, mas a vitória que vem da vontade de Deus perante a nossa vida. Afinal de contas, como falava a Andresa, Deus a cada segundo nos dá os sinais. Sinais de que nós devemos seguir, sinais de que nós devemos parar, sinais de que nós devemos nos movimentar. O grande fato é que é verdade, o mundo ele está tão barulhento e nós estamos trabalhando, vivendo tão no piloto automático que nós esquecemos que nós, junto com Deus, somos os pilotos da nossa vida. Aqui em São Paulo, passou no vestibular e como é que foi essa sequência? Aí eu consegui fazer a transferência na PUC Campinas, que era uma que eu queria bastante em Direito. E fiquei estudando demais, Luciano, tanto que aquilo que as pessoas geralmente têm de adolescência, sair para boates, essas festas, eu não vivi muito isso, vivi muito pouco, porque eu comecei a namorar muito cedo, então eu mergulhei sempre nos estudos. Fui laureada de turma, passei com 9,4 de média final e o meu sonho era fazer concurso para juíza. Aí eu brinco que, na verdade, Deus é que, como você falou, a vontade é de Deus. O homem, segundo a Bíblia, faz planos, mas a vontade vem do Senhor. Então a vontade de Deus não era que eu fosse juíza. Isso para mim ficou muito nítido, porque quando me formei, eu já passei, passei no exame da magistratura, primeira fase, segunda fase, terceira fase, os mais de 30 mil inscritos, cheguei entre os 160, muito novinha, com 23 anos, na minha época podia se formar e já fazer, hoje não pode mais, tem que esperar 3 anos. E quando eu cheguei no oral da magistratura, ia ficar mais ou menos 67. Eu estava entre as 120 e tal, e fui fazer o oral. No dia do meu oral, foi um menino ser entrevistado que ele já tinha sido juiz, já tinha sido procurador, era muito conhecido, que era o Eduardo Calmon, né? Inclusive filhos assim do pessoal do Calmon. Eu lembro que no dia do meu exame foram ministros de Brasília, vinham assistir o exame, a arguição oral dele, e ele foi antes de mim. E ele arrasou, tanto que ele foi o primeiro colocado da minha banca. Então o que acontece? Quando alguém vai muito bem diante de você e você não tem maturidade, porque na época eu não tinha maturidade, você se desmorona, porque o ser humano ele é feito por comparação. Então, como que eu comparo se essa sala é grande ou pequena? Eu vou comparar com outra sala. Então, como que a mesa iria comparar se eu era boa ou ruim? Pelo que tinha vindo anteriormente. E a arguição dele tinha sido tão boa que quase o pessoal se levantou para aplaudir ele de pé. E quando eu cheguei para falar, eu cheguei daquele jeito. Morrendo de medo, insegura, era a minha primeira arguição, o sonho era muito grande. Então, quanto maior a sua expectativa, maior é a sua cobrança. E a frustração. E a frustração. Então, assim, pra mim ali era um tudo ou nada. Pra mim eu não admitia na minha cabeça não passar. Por quê? Porque não passar significava estudar tudo de novo. E é um ano de concurso, porque você faz a primeira fase, depois de 3 meses faz a segunda, depois de 4 meses faz a terceira. Então é um ano muito difícil, de estudando 10, 12 horas por dia. E quando chegou na minha hora da arguição, olha, eu fiquei nervosa, eu não consegui me sair bem, embora quando finalizou até disseram, eu acho que se for para passar vai ser o Calmon, vai ser você e tal. Finalizando, eu não passei. Aquilo foi de uma enorme frustração, chorei muito. Voltei para Recife, fiquei uns 3 meses com minha mãe, chorando ali no colo da mamãe, até que veio um anjo do Senhor. Eu sempre digo que Deus, ele fala por meio de pessoas, sinais. E um amigo meu me ligou e disse, Andresa, vai abrir um concurso de cartório. Eu na época nem sabia o que era cartório direito, como que funcionava. E ele disse, faz que eu tenho certeza que você passa. É muito difícil, também são 3 fases, mais ou menos 1 ano de concurso. Quem presta são juízes, promotores, advogados.
mas eu acredito que você vai passar, por isso que eu tô te ligando. E daí eu enxuguei as lágrimas, né, que a palavra de Deus fala que o choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E outra passagem da Bíblia que eu gosto muito é que quando Moisés ele morreu, Deus fala para Josué que tem um tempo para o choro, para o luto, que aquele tempo era de 30 dias. Então, para todo luto da nossa vida, seja um desemprego, seja um luto de alguém que morre, um relacionamento, nós temos que estabelecer um prazo. E eu percebi naquele momento que o meu prazo tinha chegado do choro. Aí eu comecei a estudar novamente, e consegui viver todas aquelas fases. Fui até o oral de novo, do concurso de cartório, que foi o terceiro. E eu lembro que antes de eu entrar na arguição, eu fui para uma igreja que fica ali na frente, né? Não sei se você conhece aqui, a Catedral ali da Sé, que é a frente do tribunal. E eu me ajoelhei, era a única que estava na igreja naquela hora, era meio-dia. E eu me ajoelhei, chorei. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai falar pela minha boca. O Senhor vai me dar autoridade, o Senhor vai me dar discernimento e sabedoria. E vai dar tudo certo. E foi tão surreal, Luciano, que quando eu sentei naquela cadeira, porque você senta na cadeira, tem uma plateia te assistindo, e a mesa, assim, de desembargadores, promotores, tabeliães, enfim, tudo para te arguir, perguntar para você. E eu falei com tanta autoridade, mas tanta autoridade, que não era eu, porque eu tinha ali 23 aninhos e quem estava no meu dia eram todas pessoas muito superiores a mim. Então já estava um tabelião que estava querendo remoção, tinha já uma procuradora que tinha sido muitos anos, a Regina, promotora de justiça, e já estava como procuradora, tinha uma esposa de juiz, tinha um juiz. Então eu disse assim, eu sou inferior, eu sou a menor daqui, dessa tribo. Mas daí quando eu comecei a falar, foi com tanto poder, o Espírito me deu tanta força, que assim como aquele calmão, quase todos levantaram, quando eu acabou minha arguição e eu fui me levantando para sentar do lado das pessoas que iam ser arguídas no dia, eles olharam para mim e falaram assim, você foi muito bem, você passou. E daí quando eu fui até o banheiro, as moças que estavam fazendo a limpeza, disseram, olha, a gente acabou de sair da sala deles e eles estavam comentando sobre você. Então eu acalmei meu coração e eu percebi ali nitidamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus não coincide muitas das vezes com a nossa vontade. E hoje eu percebo, hoje como tabeliã, lida mais com aquilo que hoje é a minha missão de vida, que o tabelionato você consegue trabalhar como se fosse uma empresa. Então eu não preciso trazer as decisões, os julgamentos como o juiz faz. Então eu consigo ter mais esse dinamismo de empreendedorismo que eu tenho hoje, que eu carrego na minha mensagem de hoje. Então a gente percebe depois que tudo tem um plano, tudo tem um propósito. E a gente só consegue conectar os pontos quando a gente chega aqui. Então meus pontos lá dos 20, 25, 30, 35 anos do que aconteceu, eu consigo ver agora, olhando para trás. Agora os que estão sendo iniciados agora, eu ainda não consigo ver, porque eles estão ainda se formando. Então hoje eu percebo a mão de Deus em muitos momentos da minha vida. Andresa, tem uma questão que é muito bacana quando tu falas, que por mais que tu sempre fosses uma pessoa altamente temente a Deus, Deus não te tirou os problemas e as frustrações, tanto que tu não passasses no concurso, mesmo estando muito preparada. Vivesses o choro, vivesses o luto, mas deixasses esse choro e esse luto como um grande aprendizado de vida. A maioria do ser humano hoje, ele não vive o dia presente. Ele vive ou o passado, ou ele simplesmente tem uma ansiedade super grande, ele vive somente o futuro. Por que a cada dia é um santo dia de recomeço? Porque o recomeço é a única oportunidade que a gente tem de realmente fazer diferente daquilo que a gente estava fazendo. E quando você fala das frustrações, eu vivi muitas, inclusive no meu segundo ciclo de jornada, porque a gente sempre está fechando ciclos e iniciando outros. Quando eu cheguei com 35 anos mais ou menos, eu estava naquele lugar onde eu tinha sonhado. O que eu sonhava? Eu sonhava em ter estabilidade, eu sonhava em ter um casamento, sonhava em ter filhos. Aos 35 anos eu tinha construído isso, eu estava vivendo o meu sonho. E daí, Luciano, eu me vi diante do meu maior vazio. E aquilo começou a se tornar incongruente para mim, porque eu perguntava, mas como assim? A sociedade me vendeu que se eu tivesse sucesso financeiro, se eu tivesse uma família, se eu tivesse filhos, eu seria feliz. E por que agora eu estou diante da maior tristeza da minha vida? E daí eu fui mergulhar no emocional
fechei algumas cicatrizes, fiz curso aqui fora do Brasil, mas não tinha resolvido. Aí foi quando eu mergulhei no espiritual de novo. E daí, ao mergulhar no espiritual, eu comecei a encontrar as respostas. E Deus falou para mim, filha, eu quero que você comece a soltar a sua voz. Só que eu não queria soltar a minha voz, porque como tabelião eu tinha medo de perder cartório, eu tinha medo de ser julgado, eu tinha vários medos. E ali era o meu porto seguro, na minha cidade do interior, fazendo o que eu fazia, era o conhecido para mim. Mas daí Deus falou assim, eu tenho mais para ti, solta a tua voz. E eu, assim como Moisés, quando Deus falou, vai libertar o povo, ele falou, quem sou eu para ter com Faraó? E Deus falou assim, não importa quem você é, importa quem vai contigo. E daí eu senti essa mesma mensagem de Deus para mim. Falou assim, não importa quem você se reconhece que você é, importa quem vai estar com você nessa caminhada. Porque no fundo não se trata de Andresa, se trata da mensagem que a Andresa carrega. E daí eu disse, então tá, pai, então eu vou começar a escrever num livro, porque daí ninguém vai saber quem eu sou. E eu escrevi o livro Todo Santo Dia, e quando eu finalizei o livro, eu fui rejeitada por todas as editoras. Eu mandei para todas, eu não vou citar nomes, mas eu mandei para todas as grandes que vocês imaginarem, eu mandei. E todas elas diziam a mesma coisa, algumas eu conheci o dono, enfim, eu tenho um grau de influência muito grande. E eles diziam, Andresa, você tem quantos seguidores? Na época eu não tinha nenhum, em 2019. E eles falavam assim, não tem como, porque o livro precisa ser vendido e tal. Daí, um belo dia, eu mandei para Augusto Cury, numa quinta-feira, no WhatsApp dele, disse, será que você pode mandar uma frase, alguma coisa? E ele falou, vai ficar muito difícil, porque, na verdade, eu tenho contratos, mas eu vou ler teu livro. E no domingo ele manda a resposta, dizendo, eu não só vou escrever no teu livro, como eu vou também te indicar. Eu falei, olha, a parte da indicação, graças a Deus, eu vou fechar com uma que eu vou bancar, né? Eu vou pagar, mas ela tem uma grande distribuição e tal, mas a parte da frase eu queria. E daí, quando ele falou que escrever a frase, do Augusto Cury, inclusive é muito linda, gente, ele fala assim, a estimada Andresa aborda em seu livro, Todo Santo Dia, as ferramentas para a pessoa se reinventar e escrever os melhores capítulos da sua história em um ambiente social entediante, estressante, intoxicado digitalmente. De fato, cada ser humano precisa, ao longo da sua história, se reciclar. E quando ele escreveu isso, ele me deu, assim, uma esperança muito grande, porque eu disse assim, eu vou mandar para outras pessoas. Em resumo, o livro, ele foi... Aqui quem escreveu e atesta, confirma sobre a importância do livro Todo Santo Dia. É o Carlos Wizard, Jean-Guy Ednins, Amit Ghosh, o homem que é o maior físico quântico hoje, o dono da Tom Halfinger, Janequine, tanta gente, mais de 30 nomes, Geraldo Rufino. E daí, o que aconteceu? De improvável, esse livro começa a bater na lista o tempo inteiro, ficava em segundo lugar o tempo inteiro, segundo lugar, toda semana estava ali, e chegou um belo dia que ele foi para o primeiro colocado, e esse livro começa a ter uma sessão, eu que não tinha ninguém na internet, começo a fazer live para 2, 3, 4 mil pessoas, e o meu Instagram que não tinha ninguém começa a crescer, e daí novamente eu percebi que era a mão do Senhor. E daí o que eu percebi, Luciano, muito nitidamente? Que os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Não tem jeito, eu não tinha como, era impossível, ninguém conhecia, a Andresa não era escritora. Mas quem tornou a Andresa escritora? Quem estava andando comigo. Então não se trata de quem a Andresa é ainda, porque você não nasceu empresário, árbitro, você não nasceu assim, você se tornou assim. Então hoje, ou quem está nos ouvindo, às vezes assim, não, mas eu tenho o sonho de ser médico, mas como que eu vou ser médico? Não, amigo, você vai se tornar aquilo que você sonhar no seu coração, mas vai depender quem vai estar do teu lado. Andresa, é emocionante o que estás falando, porque assim, todos os teus sonhos, eles estavam constituídos e realizados, já titular de um cartório, casada ainda no teu primeiro casamento, e de repente, já separada, porque tu comentou que te separasses aos 29 anos, então aquele amor de infância, amor de juventude, não era o amor para uma vida toda, não era a escolha na qual tu irias constituir a tua família, mas de uma maneira muito linda, tu tens uma gratidão enorme por todo o aprendizado do teu primeiro casamento. Sim. Que fez, entre erros e acertos, tu construires tudo aquilo que Deus te deu. Uhum. O grande fato é que mesmo estando totalmente realizada, vivesses um grande deserto que fez com que
vamos botar aqueles 40 dias do deserto de Jesus, se tornasse aí numa grandiosidade. Olha os nomes que tu falaste. Verdade. Janguier, Geraldo, Augusto Cury, entre outros gigantes, escritores que falam a respeito do crescimento da personalidade e da importância do dia a dia. Poderíamos dizer que com o livro se tornando um best-seller, número 1 em vendas, cobiçado, aí falasses uma frase muito importante: eu não era ninguém na internet, por isso eu fui negado. Olha o fato de que muitas das pessoas elas não têm a oportunidade de mostrar o talento, e as portas se fecham porque ela é pequena, mas nós não podemos esquecer que uma árvore frondosa nasce de uma pequenina semente que é regada todos os dias. Chegasses ao auge, apresentasses e falasses através da tua boca a palavra de Deus e nas escritas. Tudo conquistado. Parou por aí? Não, aí eu sempre pergunto a Deus, né? Inclusive a minha oração da manhã, e se quiser deixar de dica aí para vocês, eu acho ela muito legal. Eu falo assim: Pai, que aquilo que é vontade tua para minha vida acenda e queime no meu coração de um jeito tremendo. E aquilo que é apenas a minha vontade, o Senhor vai esfriando. Então eu já percebi coisas que eram da minha vontade esfriando e coisas que é da vontade de Deus acendendo. Então parou por aí? Não. O que eu sinto, Luciano? Eu sinto que essa mensagem está apenas começando. O caminho dos livros com certeza vai continuar. O ano que vem eu pretendo fazer um novo lançamento, que é o Milagre da Prosperidade, onde eu vou trazer vários bilionários. Já conversei com vários deles e vão mencionar a prosperidade, como que eles chegaram, aonde chegaram. Além dos livros, eu não sei se você sabe, eu canto, tenho 20 músicas. Continuar, esse ano eu não consegui lançar nenhuma, mas tem músicas para eu lançar. São autorais? Autorais, todas as composições autorais. Depois vai no Spotify, tá crescendo também. De um tempo para cá, acho que estou quase 60 mil seguidores no Spotify, então a música tá indo. Eu também tenho um programa de TV, que nem eu te falei, dou palestra aí pelo Brasil. Vou começar esse ano que vem fazer eventos ao vivo, então eu já fazia, mas para um grupo menor da minha mentoria, que era o Success Mind. Então eu pretendo abrir para um público maior de 500 pessoas, a 1000 pessoas. Então eu percebo que a minha direção está muito voltada com essa parte de acender a chama que está dentro do coração do outro. Mas como eu te falei, eu peço sempre a Deus discernimento e sabedoria. Porque sem discernimento e sem sabedoria é muito difícil você caminhar. Mas daí eu acrescento na minha oração que eu dê o próximo passo. Eu não preciso ver o caminho inteiro, eu preciso ter a visão. A visão tem que estar clara para mim. Não todos os passos para chegar na visão. Eu preciso ter o quê? A visão clara, então eu quero chegar ali. E essa visão tem que ser uma coisa impossível para mim hoje. Então, ela não pode ser algo possível, porque senão é com minha força. Eu não quero ser com minha força, eu quero ser com a força de Deus. Então eu tenho minha visão, eu digo, Deus fala que eu vou chegar ali. Eu não quero saber todos os passos, porque eu não vou saber. O passo é dele. Eu só quero saber o próximo passo. E daí eu vou caminhando, de próximo passo, Luciano, em próximo passo. Isso é incrível, porque aquilo que é possível vem da gente. Aquilo que é impossível vem de Deus. Andresa, aqui falavas a respeito da importância de cada dia, de cada recomeço, de cada movimento. Mas de repente, eu acho que foi o teu último livro, tu escrevesses a respeito de luzes e sombras. Sim. Isso significa que tu passasses por um período de sombras na busca da luz mesmo após todo esse reconhecimento? Ou foi uma história, na realidade, contada por Deus para que as pessoas pudessem fazer referências de que mesmo na sombra a gente pode caminhar com a luz própria e aquela que Deus acende todos os dias na nossa vida? As sombras eu tenho todo santo dia comigo, elas estão aqui, não tem como, nós somos luz e sombra. Mas o desafio é quem a gente alimenta mais. Então eu percebo que hoje, com essa clareza, eu tenho alimentado cada vez mais a luz. Esse livro é muito engraçado, mas ele era para ser o primeiro. Então, quando em 2000, mais ou menos, 19, eu lancei o Todo Santo Dia, mas Deus conversou comigo para eu escrever mais ou menos em 2016, quando eu estava com 36 anos.
E eu abri a Bíblia, e ao abrir a Bíblia, eu senti essa história. Eu não tinha ela completa, como eu te falei, como eu falo sempre, né? Porque a mensagem ela vai ser construída e o caminho ao caminhar. E eu tinha um sinal da mensagem. Então eu percebia que era um livro onde haveria uma heroína, que seria a Liz. Eu percebi que existiria um reino de luz, que seria Ievé. Existiria um reino das trevas, que seria Dragon. E existiria o nosso planeta, planeta Terra. E que existiria uma guerra do bem contra o mal. E nessa guerra, essa heroína, que seria a Liz, ela iria salvar o planeta. E ela achava que ela estava salvando inicialmente por causa do filho, porque ela tem um filho com os homens da treva, que é Aerosent. E depois ela percebe que, embora ela tenha ido por causa do filho, existia uma missão muito maior que era pela humanidade. Essa história veio ao decorrer do ano inteiramente para mim, foi quando eu parei de comer carne. Nunca pensei em virar assim vegetariana mesmo, eu já tinha ficado 3 anos sem comer carne, peixe e tal, depois eu voltei. E em 2016, quando eu abri a Bíblia, Deus falou assim, tirei tua vontade de comer carne. Eu falei, mas como assim? Eu não pedi, eu como, eu gosto. Não, é que o que eu vou te entregar, você precisa muito estar alimentada pelo Espírito, então eu vou ter que tirar muita coisa da tua carne. E eu, enfim, né, não questiono, disse, vamos ver onde é que isso vai dar. Então até hoje não como mais carne, não sinto vontade. E não é também falando de ninguém, tá, gente? Quem come carne, não come, tanto que existem pessoas surreais que comeram carne, enfim, tá tudo certo. Até o próprio Jesus diz que comia peixe. Mas o que eu senti de Deus é que o que eu iria receber, eu teria que estar muito conectada com o Espírito. E querendo ou não, quando a gente come carne, a gente se conecta com a carne. E daí eu precisaria ter uma alimentação mais parecida ali com Daniel. Frutas, verduras, legumes. E eu escrevi esse livro, quando eu finalizei esse livro Luz e Sombra, que está um maior sucesso, eu senti que, inclusive, ele iria ter uma série, iria para a TV, e já está existindo um caminho para isso. E Deus falou assim, não vai ser o Luz e Sombra que você vai começar, vai ser por uma história motivacional, porque eu quero começar você não como escritora de ficção, mas motivacional. E daí veio Todo Santo Dia. Mas você vê, né, como que a gente tem que estar atento aos sinais que Deus vai nos dando. Que incrível, quando a gente come carne, a gente está muito mais conectado com a carne. Quando a gente come frutas, legumes e assim subsequentemente, a gente está alimentando o espírito. Olha, é muito aprendizado, Andresa, te confesso que é muito aprendizado. O teu programa de televisão, ele passa em qual canal? Como é que os telespectadores da Rede Vivax podem te assistir? Ele está somente em TV aberta, está em aplicativos? Eu gostaria que tu deixasse todos os teus contatos. Oh, obrigada. Porque eu todos os dias eu alimento o meu corpo, a minha alma e o meu espírito com as orações, e eu gosto, eu coloquei como lema de vida, somente a ler e escutar coisas que venham para o meu crescimento de corpo, de alma e de espírito. E onde as pessoas te encontram? Primeiro no Instagram, então já anota aí, Andresa com Z, Carício, pensa em Carícia, põe o O no final, Andresa Carício Oficial. Além de Andresa Carício Oficial no YouTube, então vai lá no YouTube, Andresa Carício, tem TikTok também, mais de 300 mil seguidores, tem o Spotify, como eu te falei, e na TV, Gênesis é às 11 horas da manhã, na Soul TV é às 20 horas, canal 56, e eu geralmente faço live no Instagram, Andresa Carício Oficial, às 18 horas. Então me segue, lá também tá um telefone, depois se você quiser os livros, pede, fala que veio aqui pela Vivax, que eu faço uma promoção para ti do kit com os 4 livros, e eu tenho certeza que você vai ser muito alimentado, saindo desse ponto, às vezes, do medo, da insegurança, tendo ferramentas e uma diretriz para chegar no resultado que você quer. Andresa, infelizmente, sabes, as apresentadoras de TV que a gente tem horário, eu gostaria que tu deixasses uma mensagem para todos os telespectadores da Rede Vivax de televisão. A mensagem é que não desista, persista, vá até o final, caia 10, levante a 11ª, saiba que aquilo que é seu está guardado, mas precisa ter o tempo da espera, paciência, perseverança e saber que na hora certa as coisas vão acontecer. Não é na sua hora, mas você precisa fazer e depois, se tiver paciência,
Deus vai entregar o fruto que você tanto sonha. Andresa, a nossa... A Amanda, ela está já dizendo que tem que terminar, mas me veio uma pergunta que eu sou obrigado a te fazer. Muitas das pessoas, elas se balizam pelos seus erros do passado. E em virtude dos erros do passado, seja qualquer erro que tenha sido cometido, e muitas delas já pagaram esse erro com a lei dos homens, então elas pagaram de acordo com a lei dos homens, e elas vivem uma vida de escravidão, achando que elas não são capazes de novos recomeços. Todo ser humano é capaz de um novo recomeço? Sim, e na palavra de Deus fala exatamente do arrependimento. Então, que essa pessoa está sentindo isso, no fundo, se ela for estudar pela psicologia, é culpa. Ela teve um erro e ela não se permite ser feliz. Primeiro, pelas memórias de falha, segundo, pela própria culpa, porque a culpa aprisiona. Então, vai na palavra de Deus. Se a pessoa se arrepender de todo o coração, precisa ser de todo o coração, e entregar a Deus, ela vai conseguir sim dar os próximos passos. Então, se a pessoa não está conseguindo, é porque de fato ela não entregou tudo a Deus. Ela ainda tem uma culpa dentro dela. Então, se perdoe, porque se ela já cumpriu pela lei dos homens, é porque na verdade é a lei dela que ela ainda não se perdoou. Então, traga esse auto-perdão para você, porque Deus já te perdoou. Ele perdoa. Se você for ler na palavra de Deus, você vê quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, pode ser o erro que você teve, enfim, qualquer um. Se você se arrependeu de todo o coração, Deus já te perdoou, e você precisa se perdoar. Se perdoe, viva, se reinvente, se movimente, se conecte com Deus, busque todas as suas respostas na palavra, seja feliz aqui e agora. E é claro, voe sempre nas asas da Vivax, aqui pela Rede Vivax de televisão.